Meio-dia e 18, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Como combinado, o Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, mas fazendo aquela atualização diária que nós fazemos sobre os casos da Covid-19. Primeiro no nosso país, depois estado de São Paulo, região metropolitana e depois o nosso foco na cidade de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel. Olá, você aí de casa. E a gente atualiza os dados da Covid-19, porque de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, nós tínhamos no país 20.645.537 casos da doença. São 30.671 novos casos da Covid nas últimas 24 horas. E temos 576.645 óbitos no país. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.229.600 pessoas já tiveram a Covid-19 e são 144.767 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende os 21 municípios da RMC. 369.490 casos confirmados na nossa região. E Campinas, até esta quarta-feira, tinha 134.061 casos da doença. Indaiatuba, 30.793, Sumaré, 30.134, Americana, 26.597, Hortolândia, 25.568, Santa Bárbara do Oeste, 23.081, Paulínia, 15.460, Itatiba, 14.451, Valinhos, 14.284 casos da Covid-19. Agora, os municípios com menos de 10 mil casos aqui na RMC. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E quando a gente fala nos óbitos na região metropolitana de Campinas, olha, de acordo com o último levantamento, 10.778 mortes foram confirmadas devido à Covid-19 em nossa região. E Campinas, ontem, que teve aí a confirmação de mais de 20 óbitos entre o dia 30 de junho até o dia 20 de agosto, nós completamos, então, 4.300 mortes devido à Covid. Sumaré, 958, Americana, 816, Santa Bárbara do Oeste, 797, Indaiatuba, 761, Hortolândia, 711, Valinhos, 380, Itatiba, 315, Paulínia, 293, Nova Odessa, 229, Montemor, 210. Agora, Vinhedo também atinge a marca dos 200 óbitos devido à Covid-19. E vamos falar, então, dos municípios com menos de 200 mortes confirmadas devido à doença. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos na cidade de Campinas, infelizmente, nós chegamos a essa triste marca de 4.300 vidas perdidas. Nesta última atualização, mais 20 óbitos foram registrados, 12 homens e 8 mulheres. 15 pessoas tinham comorbidades, 5 eram saudáveis. A gente sempre chama atenção aqui para a faixa etária, para você ter uma noção de como que essa doença atinge as pessoas. Homem de apenas 28 anos, um outro homem de 35, um homem de 39 que não tinha comorbidades, portanto saudável e mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19. Outro homem de 41 que também não tinha comorbidades, uma mulher de 48 anos. Então nós precisamos tomar todos os cuidados em relação a essa doença, principalmente a utilização da máscara, não se aglomerar, manter este distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Mina Abreu, situação de Campinas em relação à taxa de ocupação de leitos da UTI. Mais uma notícia positiva, mais uma queda. Isso, mais uma queda. E de acordo com a Prefeitura, nesta quarta-feira, Campinas tinha 63,55% dos leitos ocupados. Dos 310 disponíveis nas redes pública e particulares, nós tínhamos aí
113 leitos livres. Então, dos quais nós tínhamos aí 266 pacientes internados em enfermaria e 197 em leitos de UTI Covid. Faz tempo que Campinas não tinha menos de 200 pacientes internados nos leitos de UTI da cidade. Então, nós ficamos assim, olha, no SUS municipal, temos atualmente 131 leitos de UTI Covid disponíveis, dos quais 73 estavam ocupados. Na rede particular, 134, dos quais 85 ocupados, e no SUS estadual, 45, dos quais 39 estavam ocupados. A gente percebe aí uma tendência. Em relação ao estado de São Paulo, nós temos em todo o estado 37,9% de ocupação em leitos de UTI Covid. São 7.132 pacientes internados em todos os municípios paulistas, dos quais 3.617 estão em UTI Covid. Agora, Mirna Abreu, sempre quando eu faço entrevista aqui com infectologista, com alguém da área da saúde, quem está nos acompanhando pergunta, né? Vai ter a terceira dose? Isso está sendo previsto? Ontem foi dia de coletiva do governador João Dória e ele abordou este assunto da terceira dose. Ontem a gente já adiantou aqui, porque essa coletiva foi durante o Câmara Notícia, e a gente traz os detalhes agora. O anúncio feito pelo governador diz que tem um público-alvo estimado em 900 mil pessoas que já receberam a segunda dose de qualquer vacina há 6 meses ou mais. O governo do estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro para pessoas com mais de 60 anos. Desde a semana passada, o Comitê Científico vem discutindo com a área da saúde do governo de São Paulo e também com o Comitê do PEI, Programa Estadual de Imunização, a proteção às pessoas com mais idade, às pessoas com mais de 60 anos. O estado de São Paulo, que está dando um exemplo de vacinação para todo o Brasil, vai iniciar a terceira dose da vacina para estas pessoas, repito, acima de 60 anos, a partir do dia 6 de setembro. Um público estimado em cerca de 900 mil pessoas. E de acordo com o governo estadual, até esta quarta-feira, haviam 266 amostras positivas da variante Delta em todo o território paulista. A estratégia do governo agora é assegurar que os índices epidemiológicos e de ocupação hospitalar continuem em queda e evitar a propagação de novas variantes, o que a vacinação deve garantir. Nós não temos nenhum tipo de alteração nos indicadores em consequência do aparecimento desta variante, até o presente momento. O que se sabe é que, pela experiência de outros países, que o enfrentamento dessa variante se dá de uma forma mais positiva quando as pessoas já estão com o sistema de vacinação completo, com 2 doses. Então, o Comitê Científico entende que, nesse momento, é fundamental, primeiro, antecipar a segunda dose das vacinas, diminuir o período, o espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose. Para isso, então, foi encaminhado ao Ministério da Saúde já essa solicitação de antecipação desses prazos para a segunda dose. E também a questão da imunização, uma dose de reforço à população, as faixas etárias consideradas os idosos. Lembro que isso está sendo feito no mundo inteiro com todas as vacinas. Independente da vacina que foi utilizada para vacinar os idosos, está sendo recomendado uma terceira dose para a população com maior risco. E ontem à tarde, em coletiva, o prefeito Dário Saad disse que a cidade está se preparando para esta terceira fase da vacinação. Basta receber os imunizantes. A cidade de Campinas já estava esperando e agora a Secretaria de Saúde já está definindo
os critérios de como será a vacinação, qual será o calendário de vacinação. E sempre eu digo, depende, claro, da chegada das doses na cidade. E falando em coletiva, olha, nós vamos falar agora das vacinações, né? Como está acontecendo. A gente já falou ontem da questão do RG. Site aberto, vacina.campinas.sp.gov.br, onde você faz o agendamento e continua, né, Mirna Abreu? 12 a 17 anos, grupo prioritário. Isso. Esse grupo começou na segunda-feira a fazer, então, o agendamento. Hoje é o primeiro dia em Campinas que esse grupo passa, então, a ser imunizado na cidade. Lembrando que eles estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para esta faixa etária. E nós temos em Campinas alguns centros de saúde específicos para a vacinação de pessoas que têm idade entre 12 e 17 anos. Olha, são centros de saúde Campos Elíseos, que fica lá no Tancredão, São José, Jardim Fernanda, São Marcos, Vista Alegre, Parque Itajaí. Temos ainda lá o Centro de Saúde do Balão do Laranja, que é o Pedro de Aquino. Temos o Costa e Silva, Jardim Conceição, Paranapanema, Souzas, Taquaral, Vila IP e o da Vila Padre Anchieta. A população em geral pode se inscrever em qualquer um dos 64 centros de saúde, mas especificamente esse público tem esses centros de saúde que eu acabei de dizer. Desde a última terça-feira, os adolescentes que não têm CPF também podem fazer a inscrição apenas com o RG, e qualquer dificuldade de locomoção, lembrando que nesse momento nós temos os adolescentes que têm entre 12 e 17 anos, que têm algum tipo de comorbidade. Então, tem aqueles que talvez tenham um problema em relação a ir até esse centro de saúde. Então, Disque no 160, que é o Disque Saúde, ou no centro de saúde mais próximo da sua casa, em que esse adolescente já é acompanhado, para saber, então, como proceder à questão do transporte para levar esses adolescentes com comorbidades que talvez tenham algum problema de locomoção para o centro de saúde desses locais que eu acabei de falar. Lembrando que todas as pessoas acima de 18 anos, com ou sem comorbidades, moradores de Campinas, podem se vacinar. A gente está falando deste grupo prioritário de 12 a 17 anos, mas você que tem 18, 19, 20, 21 e ainda não se vacinou, agende aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Gestantes, puérperas com 18 anos ou mais, mora em Campinas, também agende aqui. E tem um outro grupo de alunos, docentes e funcionários da Unicamp, campus aqui de Campinas, a partir de 18 anos, também podem realizar o agendamento para a vacinação. Lembrando, Gabriel, também as pessoas que por algum motivo perderam o agendamento da segunda dose podem reagendar aí essa segunda dose, e é importantíssimo fechar aí o ciclo vacinal para que a gente tenha uma proteção mais garantida. Nós temos aqui na cidade 1.222.290 doses aplicadas, sendo 382.796 relacionadas à segunda dose, ou seja, que completaram esse calendário vacinal, e 29.034 pessoas tomaram a vacina de dose única. Agora, Mirna Abreu, a gente falou sobre a coletiva do prefeito Dário Saad. No início do nosso Câmara Notícia, nós falamos aqui sobre emprego, sobre o Bolsa Trabalho, falamos também sobre as vagas do CEPAT Campinas, e tem mais projeto relacionado à contratação de pessoas para a cidade. Isso mesmo, um projeto que foi assinado ontem e encaminhado para a Câmara de Campinas. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de outros já relacionados que foram votados aqui no Legislativo. Mas ontem o prefeito assinou o projeto para a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, que faz parte do Programa de Ativação Econômica e Social e prevê
4 bilhões de reais em investimentos e a criação de cerca de 20 mil empregos. O objetivo da Prefeitura com a criação desse fundo é fortalecer os mecanismos de financiamento para investimentos em ações voltadas ao desenvolvimento social aqui na cidade. Então, a gente vai ver agora, porque, olha, esse fundo ele vai ser proveniente da venda de 18 terrenos do município e de um leilão de sucatas e materiais que não são mais utilizados pelo poder público. Esses 4 milhões que nós temos é a fase inicial do fundo. Já são terrenos que têm autorização da Câmara, documentados e que já podem imediatamente ser colocados à venda. Outro anúncio foi relacionado ao Refis da CETEC, que é o programa de refinanciamento para quem estiver em dívida com a autarquia, principalmente em relação à taxa que deve ser paga para uso e ocupação do solo em Campinas. Com o programa de regularização fiscal, será possível ficar em dia com a CETEC sem pagar juros e multas. Ele contempla todas as categorias de empresários ou de permissionários que estão dentro do rol de atuação da CETEC, então desde os ambulantes, os quiosques, bares e restaurantes que utilizam mesa e cadeira, os serviços de publicidade, enfim. A CETEC é uma autarquia que regula o uso, a democratização, a fiscalização e a cobrança do solo público. Então, todos os permissionários, todos aqueles que estão cadastrados para desenvolver atividades econômicas sobre o solo público e que pagam a CETEC, estão contemplados dentro desse programa de refinanciamento. O Refis que traz o maior desconto possível que a lei permite, que é durante a pandemia você zerar juro e multa. 100%, tirando 100% de juro e multa. Isso é o limite da lei. O vereador Salvetti colocou bem. Muita gente pergunta, prefeito, por que não perdoa? Vereador, por que não perdoa? Porque há o perdão de dívida. E o vereador Arnaldo Salvetti, que esteve no anúncio, salientou a importância das medidas para o crescimento econômico da cidade. É uma iniciativa que tem as questões burocráticas, tem a questão de responsabilidade fiscal. A gente gostaria aqui de dar uma anistia para todo mundo, mas a lei não permite, né? Por isso que nós discutimos longamente, um debate longo, né? Mas eu acredito muito que é um pontapé inicial para tentar a gente voltar à economia de Campinas. E a gente lembra que a Câmara de Campinas tem uma comissão especial de estudos, justamente que analisa a questão do uso do solo público na cidade e é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E uma das demandas discutidas nessa comissão foi justamente, Gabriel, essa questão do perdão da dívida. No caso, o prefeito deixou claro que não vai ser o perdão, vai ser só não pagamento de juros e multas, principalmente para os micro e pequenas empresas que foram amplamente impactados aí com a pandemia. E já que a gente está falando de micro, de pequenas empresas, de essa retomada da economia, eu quero saber sobre a indústria e também sobre esta forma de trabalho, se vai ser utilizado o sistema híbrido. Todo mundo bem otimista. A gente vê esses programas, né, de incentivo público, mas olha só, uma pesquisa de sondagem industrial em agosto da região de Campinas mostrou o crescimento no número de empresas que registraram aumentos nos seus indicadores de volume de produção, nível de emprego, vendas e lucratividade quando comparados ao mês anterior. Com a retomada das atividades presenciais, o CIESP Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, realizou também sobre a questão de adotar o sistema híbrido de trabalho. Acompanhe. O sistema de trabalho home office, amplamente utilizado durante a pandemia, ele está sendo aperfeiçoado para o sistema híbrido. As pessoas vão trabalhar um tempo em casa e um tempo nas empresas. Nas indústrias, esse trabalho vai ser o principal foco, juntamente com o presencial, porque as empresas precisam de seus colaboradores perto uns dos outros. Os departamentos trabalham mais atuante
mais efetivamente quando tem a presença das pessoas juntos. A nossa pesquisa também demonstrou que há um crescimento forte da área de produção, de vendas e faturamento, corroborando que a indústria está num crescimento bastante firme nesse período aí de final de pandemia. Agora, Mirna Abreu, mudando um pouquinho de assunto, a Secretaria de Transportes vai cancelar mais de 124 mil multas. O que aconteceu? Olha, inclusive, esse tema também foi discutido aqui na Comissão de Estudos do Desenvolvimento do Campo Grande, porque justamente impacta nos motoristas que circulam por aquela região. Por quê? Olha só. 124.071 multas aplicadas por excesso de velocidade na Avenida João Boy do Lope entre maio e dezembro de 2020 estão canceladas. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje e contempla os motoristas penalizados por transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 50 e 60 km por hora. São 9.527 multas que foram pagas e serão ressarcidas e outras 114.544 que não foram pagas e devem ser desconsideradas. A Prefeitura autorizou a Secretaria de Transportes a realizar esse cancelamento amparada em argumentos técnicos e jurídicos. As mudanças que estão sendo implantadas lá na Avenida João Boy do Lope em relação ao BRT, ela também tem essa questão. Olha, limite de velocidade reduzidos ocorreu num período muito curto para que os motoristas pudessem se adaptar, ocasionando divulgação insuficiente das mudanças para o conhecimento da comunidade que transita ali. As alterações ocorreram por medida do BRT e a gente teve, por exemplo, Gabriel, naquele período, velocidade máxima 60 km baixou para 40. Só que naquele período, muitos continuavam a transitar respeitando a máxima de 60. Então, por conta dessa insuficiência das informações e bastante problema relacionado a isso, agora a Prefeitura volta atrás. Uma boa notícia para quem tem multas nesse período, entre maio e dezembro de 2020, ali na Avenida João Boy do Lope, que começa lá em cima na Vila Teixeira e vai até o final ali do Campo Grande, no distrito, que sempre está sendo ampliado, e essa é uma importante via que leva as pessoas até lá. De grande movimentação, né, aqui para a cidade de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.